Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Bastante gente já aqui esperando. Elaine Ventura, boa noite, Elaine. O Alércio também já está aqui. Marquinhos, boa noite, Marquinhos. Álvaro, Nelly, Alexandre. Boa noite, pessoal. Se estiverem me ouvindo, por favor, já mandem uma mensagem aqui no chat para eu ter certeza. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem também? Ó, o Elvis está aí também. O Elvis é lá do Telegram. Boa noite, Elvis. Obrigado pela presença. Alexandre. Legal. Conseguem me ouvir bem? Casey também está aqui. Boa noite, Casey. Ó, a Elaine falou que está tudo bem. Sim, tudo ok. Vamos conferir aí se todo mundo está me ouvindo bem. Maravilha. Legal. Nelly falou que está bem também. Tia Lu é Luana. Boa noite, Luana. Heloísa, legal. Já temos 12 pessoas aqui ao vivo. Bacana. Obrigado, pessoal, pela presença. Fico feliz que vocês tenham voltado. José. Hoje a gente vai ter a segunda parte da live com a professora Luciana Guimarães. O feedback foi muito positivo. A Luciana falou que recebeu várias mensagens lá nas redes sociais dela, enfim. A gente recebeu também lá no grupo do Telegram muitas mensagens, muitas pessoas vieram falar direto comigo. A gente ficou muito feliz com a resposta de vocês. Que bom que vocês gostaram. Hoje a Luciana vai trazer vários exercícios também para a gente. E, enfim, vai ser muito bom. A gente vai falar sobre tudo que não deu para cobrir na live anterior. Dá um tempinho para chegar mais uma galera aqui. Até o YouTube avisando todo mundo que a live já começou. Boa noite, Lorenza. Quem mais está aqui? O José também está aqui, lá do curso. Boa noite, José. Aluno nosso lá da Academia de Cello. Ó, o Luan também está aqui. Boa noite, Luan. Sérgio, boa noite, Sérgio. Avisem os amigos, compartilhem essa live, pessoal, isso é muito importante. Quando vocês compartilham, a gente alcança mais pessoas. Deixem também o like, tá? Aqui embaixo no vídeo, você dando um like, o YouTube já entende que você gosta dessa live e ele vai espalhar para mais pessoas também. Ó, tem uma galera aí chegando. Ó, a Zeni, que legal, a Zeni chegou aqui também. A Zeni é lá de Portugal, aluna também nossa do curso. Que bom que a Zeni está aqui. O Cleiton, boa noite, Cleiton. Vou dar mais 2 minutinhos e aí a gente já convida a professora Luciana para entrar ao vivo aqui com a gente. Ó, tem outro José também aqui. Boa noite, José. É isso aí, deixa eu ir ajustando aqui o microfone para ouvir bem vocês. Aliás, ouvir bem a Luciana. Ó, o Leandro tá aí também. Boa noite, Leandro. Legal, 13 pessoas ao vivo. Boa noite, Newton. Obrigado pela presença. E eu já vou pedir para vocês, não precisa fazer agora, mas no final da live, inscrevam-se no canal da professora Luciana, tá? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um link para o canal dela aqui no YouTube. Ela já criou o canal. Vamos se inscrever para incentivar ela a começar a produzir já conteúdo lá no YouTube para a gente também. Opa, 17 pessoas. Estamos chegando em 20 pessoas ao vivo. Legal. Boa noite, Kátia. O pessoal do curso está em peso hoje aqui, hein? A Kátia também é nossa aluna lá do curso. Vamos ver aqui. Preparem as dúvidas de vocês. No final a gente vai vai abrir um espaço para vocês tirarem as dúvidas também, tá? Então, perguntas que vocês tenham aí de dúvidas sobre dores, enfim, problemas na hora de tocar, separem para a gente fazer no final da live. Opa, Orlando. Boa noite, Orlando. Um abraço aí para a família. Alencar, boa noite. Américo, boa noite. Legal, pessoal, já passamos de 20 pessoas aqui e eu vou então já convidar a professora Luciana. Temos 22 pessoas assistindo. Ó, a Rosa está de volta. Boa noite, Rosa. A Rosa, os comentários dela são em espanhol. Não sei de que país, mas até público em espanhol a gente tem aqui também. Que legal. Muito obrigado pela presença, Rosa. Eu vou convidar a professora Luciana aqui e a gente já dá as boas-vindas para ela. Opa! Boa noite, Luciana.
Oba! E aí, Gu, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Você está me ouvindo agora? Estou te ouvindo muito bem. Hoje não vamos ter problemas. Depois de 40 minutos tentando arrumar um negócio aqui, né? Não, a professora Luciana, inclusive, agora está com um equipamento novo aí para as lives. Né? Nas horas vagas a gente vai ter que aprender edição de áudio, vídeo, para fazer o canal, né? Não basta ser fisioterapeuta. Exatamente. Todo mundo ouve bem a professora Luciana aí? Eu acho que agora ficou bacana o áudio, né? Eu acho que tá até um pouco, pelo menos para mim, tá um pouquinho alto só. Se bem que pode ser o meu... Não, esquece, Luciana, deve ser o meu microfone aqui. O meu áudio aqui. Ó, Elaine, você já tem uma fã aqui, ó, Luciana, que é a Elaine. Ela já estava antes da live te esperando. Né? Aliás, a Elaine tem que estar com tarefa, Gustavo, de filmar ela tocando o cello para poder me mandar para eu ver o que está rolando com ela. Ah, legal. A gente já se combinou assim. Que bom, que legal. Ó, Zeni, boa noite, Zeni. Da terrinha. Adilson Flauzino chegou também. Beleza, pessoal, então a gente está ouvindo bem. Acho que todo mundo aqui está com som e imagem boas. A Luciana já até me passou aqui o roteiro. Hoje ela tem bastante exercícios, então, embora a gente já tenha falado sobre ombro, cotovelo, né, na última live, mas a gente vai falar de novo rapidamente para a Luciana poder trazer alguns exercícios. E aí a intenção é a gente terminar e chegar a falar sobre mão direita também, ou seja, fazer todo o lado direito nessa live, tá bom? Isso. Luciana, fica à vontade. Ô, Gustavo, turma, boa noite. Eu espero que a conversa que a gente teve na semana passada já tenha ajudado vocês a corrigirem um pouco a postura para tocar o instrumento, né? Porque, assim, experiência própria, quando eu comecei, meu braço quase caiu. Eu falei, gente, o que é isto? Meu ombro estava bem ruim mesmo. Eu quero projetar para vocês, que eu descobri aqui neste negocinho que a gente consegue compartilhar a tela, uma imagem daquele detalhe anatômico do ombro que eu falei para vocês. Então, eu vou agora compartilhar essa tela, vocês vão ver o meu Atlas 3D aqui, para a gente entender bem por que não dá para descuidar da rotação exagerada interna do ombro. Tá legal? Vou lá. Legal. Vocês não estão me vendo agora, né? Ainda estamos te vendo. Oxe. Ah, tá, Luciana, aqui, achei. Opa, agora sim. Olha que bacana. Então, olha lá. Eu vou aproximar aqui vocês de mim para eu poder mexer. O detalhe que eu falei para vocês está justamente nessa estrutura anatômica do ombro, tá? Que é este osso. Estão vendo a setinha? Sim. Esse osso é o húmero. E aquela canaleta que eu falei para vocês é este detalhe anatômico aqui. Percebam que tem um degrau entre essas duas pontas, que são os dois tubérculos aqui do húmero. Olha só que interessante. Eu vou começar a colocar aí a estrutura muscular. Então, eu já tenho aparecendo aqui os músculos, cheguei no tendão que eu falei para vocês, que passa justamente entre essas duas saliências, tá? Então, olha lá, veja, se eu rodo esse braço para dentro, rodo o braço para dentro, eu vou fazer esse atrito nessa estrutura, tá? Que é o tendão do músculo bíceps, tá certo? E esse aqui eu apresento para vocês, um dos peitorais agora. Olha o peitoral maior. Tem toda essa dimensão. Então, ele é muito poderoso para aproximar o braço. Vamos esconder o deltoide aqui. Veja onde ele está. Ele vem trazer justamente o osso do braço aqui, o húmero, tá? Então, ele consegue girar isso aqui muito fortemente. Por isso que a gente precisa lembrar de fortalecer aquela musculatura aqui das costas. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Vamos rebater o trapézio. Deixa eu esconder ele. Olha lá. Estes daqui do centro da nossa coluna torácica,
e eu passei o exercício, foi aquele, um deles é aquela estabilização, e a minha faixa Vou elástica... fazer assim, Isso. Ô, Gu, mas você fala, tá? Porque eu não estou te vendo, eu estou vendo só o Atlas agora. Beleza, tranquilo. A importância da gente fazer esse fortalecimento, porque ele vai dar uma estabilidade para, vamos esconder aqui o infraespinhoso, para a escápula, ok? Por quê? Isso é o conjunto do ombro. Vamos esconder aqui também, platisma. Veja, o conjunto do ombro se dá justamente pela clavícula, pela escápula, tá? E pelo húmero, certo? Além de todas as suas estruturas ligamentares e musculares. Então, a gente não pode pensar no ombro só como uma coisa, tá certo? Porque a hora que eu venho aqui e coloco a parte nervosa, olha a situação que fica. Vem desde o pescoço, né? Para vocês verem. A gente tem aquele plexo, exatamente, que foi o que eu falei na aula passada. O plexo cervical e o plexo braquial, eles têm esse trajeto. Então, a gente acaba inflamando todas as estruturas aqui, tá? Agora com a parte vascular, veias e artérias. Então, é um território altamente inervado e altamente vascularizado, tá certo? Então, várias estruturas aí podem sofrer. Esse aqui é o peitoral menor. Daí a importância da gente estar com essa musculatura bem equilibrada, porque senão a parte da frente, como eu tenho o peitoral maior, vai sempre ganhar e eu vou acabar rodando um pouco o meu ombro para dentro, tá? Se eu não tiver muito familiarizado com o contato do arco da corda, o ponto de contato lá no 90 graus, né? Se eu ficar com aquela vontade danada de alcançar a corda lá e virar a minha mãozinha, eu vou prejudicar, essa região aqui toda. Tá legal? Certo, legal. Bonita, muito interessante, né? Não, muito bom. Com imagem é outra história, hein? Que legal. Deixa eu... não, com certeza, muito mais didático, né, da gente entender. Maravilha. Vou voltar vocês para mim. Vamos lá. A gente vai fazer um exercício específico para a gente conseguir relaxar essa parte superior, tá? Que vai pegar o platismo e vai pegar o trapézio também, a porção ascendente dele. Um lugar que costuma dar muita dor, e a gente até viu nos comentários, Gustavo, que acho que algum aluno seu falou que tem dor nessa região, por aqui, não é? Alguém disse, vocês conseguem ver a seta? Sim, próximo à escápula ali. Isso, na realidade eu estou em cima da escápula, né? Aqui, se eu rebater o trapézio que normalmente, quando a gente fala que está doendo o ombro, a gente vai com a mão justamente no trapézio. Deixa eu esconder ele, escondi. Isso. Essa região, essa musculatura também vai sofrer bastante, porque normalmente o peitoral está mais forte, e esta estrutura aqui atrás toda vai ter que compensar esse movimento para evitar que o ombro rode totalmente para dentro, Gu. Entendi. Então, essa região eu vou precisar fazer um trabalho de liberação, um relaxamento. Eu vou dar um simples com uma bolinha de tênis para a gente fazer hoje, tá? Para ajudar a liberar isso aqui. E vamos fazer um autocuidado aqui da parte do trapézio. Vou voltar vocês para mim agora, tá? Quando eu Luciana, só para você saber, o controle aqui da imagem fica comigo. Então, quando você quiser, você me avisa que eu tiro. Agora eu vou tirar, então. E agora eles estão vendo só nós dois. Mas eu não estou me vendo, eu tenho que voltar aqui. Aê! Beleza. Tá se vendo? Maravilha. Legal, né? Ficou... Então, eu vou deixar lá. Ok. Então, a região do trapézio, quando a gente fala que dói, essa parte aqui costuma ficar super duro, não é, Gu? Sim, aqui é muito comum. O que você vai fazer?
Para relaxar um pouco essa musculatura, a gente pode fazer algumas coisas. Lembra quando a gente falou de como relaxar a musculatura do masseter na aula passada? Nós podemos utilizar o calor, tá? 20 minutos de calor local, e fazer os alongamentos que a gente já conhece. E a gente pode fazer também, nessa forma de mão, fazer uma automassagem, ó. Tenta, relaxa o ombro, não fica com ele pendurado, eu falo assim, não pendura no cabide, né? Que a gente tem que vestir o ombro, mas não é para ficar pendurado no cabide. Entendeu? Então, falo isso com meus pacientes, com meus alunos, vai vendo. Eles falam, oh, meu Deus, criatura tem problema. Certo. Essa automassagem, só que aqui, ó, como você tem uma quantidade grande de tecido muscular, você pressiona. Ó, sua mão relaxada, apoia na sua perna, e você vai relaxar essa musculatura. É como se eu quisesse fazer alguns beliscões assim, de mão cheia, entendeu? Tá. Aperta, 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 mantém e solta, ó. Aperta, 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 mantém e solta. Que a gente vai ativar a circulação sanguínea local. Isso vai dar um conforto, vai ajudar a musculatura a relaxar um pouco, Hugo. Legal. Certo? A sensação é muito boa. A sensação é boa, né? É muito boa. Bacana. Para o relaxamento desta parte aqui, a parte de trás do ombro, o bacana é a gente fazer na parede, tá? Com uma bolinha de tênis. Eu vou mostrar agora como a gente faz. Legal. Porque eu poderia falar para vocês, façam deitado num colchonete, mas você vai ter muito peso ali. Se você já está com essa região sensibilizada, vai ficar muito dolorido. Então, a gente também pode se valer do recurso da compressa quente, 20 minutinhos, deixa ali. Depois da compressa, você alonga um pouquinho a região posterior do ombro e a gente pode fazer a liberação na parede que eu vou ensinar agora. Tá. Tem uma pergunta ali do Alexandre Cristino, mas a gente já olha, tá? Espera aí um pouquinho. Deixa eu pegar o fio aqui. Vamos lá, para perto da parede. Só para vocês saberem, pessoal, no final da live a gente vai ter um espaço para perguntas, tá? Então talvez a professora Luciana pegue algumas perguntas aqui no meio, mas não se preocupem se a sua pergunta não for respondida. No final vocês vão ter a oportunidade de perguntar de novo. Deixa eu ver. Todo mundo me vê aqui, né? Então, ó, dá para ver. Uma bolinha de tênis, eu recomendo que não seja uma nova, porque ela é muito consistente, pode ser uma batida já, tá certo? E o que a gente faz? A gente vai encostar essa bolinha no lugar que a gente está sentindo mais a dor, você vai se encosta todo na parede e, ó, eu estou com o meu peso ali, tá certo? Encontra o ponto mais dolorido. Eu tenho um ponto dolorido aqui. Aliás, eu desafio a qualquer um dessa lista aí a me dizer se não tem. Pois é. Duvido, ganhe uma consulta. Ok. Eu localizei o ponto que é pior para mim, é mais dolorido. Eu vou fazer um movimento para cima e para baixo. Apoiado na bolinha, ó. Então, eu consigo dosar a quantidade de força que eu coloco nessa pressão, porque eu estou apoiada nas minhas pernas. Tá? Então, ó, eu massageio, faço isso em toda a extensão que eu conseguir. Certo. Tá legal? É pela flexão das pernas mesmo. Então, é assim. Exatamente, porque você tem que fazer isso, ó. Joia? Beleza. Guardar aqui, voltamos. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Luciana, uma pergunta. Esse exercício é para aquele momento que a pessoa já está meio dolorida, ela está estudando, para na hora e faz. Qual é um momento bom de você usar isso? Quem é um músico profissional que passa por um período extenso aí de ensaio, por exemplo, você tem um concerto ou você vai ter algum evento,
e você, que vai te exigir grandes números de horas de estudo, você tenha esse autocuidado, além de você fazer os alongamentos, né, que a gente falou, claro, antes e depois, você ter uma rotina de autocuidado. Estudei muito, então eu vou fazer uma liberação, ok? E a gente fez isso, tem esse autocuidado, calor local, né? Tá muito contraído, tô sentindo que eu tô com dor. Faz o calor local, faz a automassagem, pega uma bolinha, vai fazer essa liberação, tá bem? Você pode fazer isso depois para os dois ombros também, não é só o direito. Mas pensando aqui no que a gente está retomando de conteúdo, o direito, fez essa sequência de autocuidado, eu quero dar um exercício que vai trabalhar o oposto do que a gente trabalha. A gente acaba fazendo isso aqui, com o arco, certo? Preciso de algum grau de rotação interna. Então, eu vou dar uma mobilização para este lado. Aí, vamos precisar de um bastão ou um cabo de vassoura. Vai lá e desenrosca ele. Deixa eu pegar aqui um. Eu tenho um bastão aqui. Enquanto a professora Luciana vai pegando, eu já vi que a Kátia fez uma pergunta aqui sobre dormência nos dedos após o estudo. Kátia, a gente vai chegar a falar sobre mão mais para frente na live, né, Luciana? A gente vai chegar a falar sobre mão ainda hoje. Isso. O Wesley está perguntando como ter mais consciência corporal. Wesley, primeira coisa, conhecer o corpo que você tem, tá? Então, por isso que eu quis projetar essa estrutura anatômica, porque se fala, o ombro, mas quem não é da área da saúde não tem ideia, tá? Não tem ideia, e vocês não têm que ter ideia. Mas, quando você pensa em consciência corporal, você precisa saber. Então, conhecer um pouco da anatomia, da musculatura que é exigida para o instrumento ou para a atividade que você vai fazer com mais frequência, com mais vigor, vai te ajudar. E a questão de você aprender um pouco sobre postura, que é isso que a gente está fazendo aqui com o professor Gustavo, ensinar algumas situações e algumas situações que você deve evitar para evitar de você ter uma lesão. Tá legal? Então, assim, é treino, é estudo e treino, é praticar. Olha o Wesley dando um retorno lá. Tá fazendo o exercício da bolinha que deu um alívio. Maravilha. Beleza. A Clarissa é minha paciente lá do Rio de Janeiro, olha lá. A Clarissa. Que bacana, que legal. Seja bem-vinda, Clarissa. Clarissa. Então, a gente aliviou, a gente relaxou a musculatura com o calor, a gente fez a automassagem, fiz a liberação com a bolinha, eu vou fazer uma mobilização em rotação externa. Eu preciso de um bastão, tá? Então, vocês peguem um cabo de vassoura. Aí, o que acontece? Olha só. Coloca ele aqui, ó, quase perto do cotovelo, e você vai segurar em cima. Eu tô torta aqui. Ok? E eu seguro com a outra mão, a outra ponta. É devagar, tá? Não é com força o que eu vou mostrar. O cotovelo, deixa ele olhando para frente. Então, assim, você tem que ver o meu cotovelo ali. Tá? Quase retinho, não tá? Tem que me falar aí, Gustavo, eu sou meio cegueta. Sim, tá retinho. Dá para ver, tá retinho. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou levar esse braço para fora um pouco. Você vai perceber que isso dá um alívio muito grande na musculatura e naquela região problemática ali da frente do ombro. E volto. Né? Então, de novo, peguei o bastão, coloco o bastão aqui, vou fazer de lado para vocês verem. Tá, vem só um pouquinho para trás para não cortar seu braço esquerdo. Aí, melhor. Legal. Tá? Segurei embaixo e eu vou fazer isso, ó. Certo. Para fora, tá? Né? Que é o mobilizo, posso fazer essa mobilização umas 10 vezes. Legal. Voltei para o centro. Mobilizei, voltei para o centro.
Então, ajuda lembra que a gente falou que a gente precisa tentar usar um pouco um movimento contrário do que a gente precisa fazer o tempo todo? Com o Então, a gente acaba girando assim, né? Eu giro para dentro. Até pelo pouco de pronação que a gente precisa dar na mão, mesmo que você faça isso de uma maneira correta, você acaba aumentando essa rotação. Então, eu vou fazer o contrário. Legal? Foi? Mesmo o movimento de mudança de corda, Luciana, ele já exige um pouco esse movimento de rotação para dentro, né? Agora eu estou imitando aqui o movimento de mudança de corda e eles estou enrolando para falar, ele já exige um pouquinho desse movimento. Sim, principalmente quando você precisa alcançar corda lá, né? Aí dá uma vontade de virar assim, né? Pois é. Dá uma vontade de virar, mas aí assim, não vira, por favor, não vira. Porque vai ser matador para essa região do tendão, vai ter um atrito muito grande ali. Né? Precisa dar conta de ter esta musculatura, que é a próxima que eu vou mostrar, forte, para que a gente consiga fazer esses movimentos de arco, quando eu preciso pegar, por exemplo, lá e eu estou no final do arco, eu estou mais inclinada. Eu preciso ter deltoide suficiente para sustentar isso. Tá? Certo. Então bacana. É fortalecimento, né? Fortalecimento e treino do movimento. Treino do movimento. Né? E lembrar que, na realidade, o cotovelo acaba funcionando como um pêndulo aqui, né? É ele que vai te ajudar aqui a você não colocar toda a potência aqui em cima. Ó. Porque o que acontece? A articulação, ela tem um grau de movimento, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Aí, se a gente pensar no ombro, o cello, ele judia um pouco da articulação do ombro, porque eu tenho muito movimento de arco que eu elevo mais aqui o braço, eu abduzo mais, entendeu? Passando de 90 graus aqui, ó. Tá? Eu não consigo trabalhar só aqui, né? Ó como que fica limitado. Vai ter momento, vai ter golpe de arco que você vai ter que levantar. Você vai ter que fazer isso. E essa movimentação, ultrapassando 90 graus dessa articulação, Gustavo, que é danosa, porque ela acaba mastigando as estruturas moles que a gente tem aqui. Então, assim, um bocado da dor também vem daí. Lembra que a gente falou da bursite? Sim. Dessa região? Então, assim, um pouco da encrenca vem daí. Deixa eu pegar aqui o meu cello. Agora, Luciano, uma coisa que eu até falo para o pessoal, quem é lá do curso sabe, um exercício que eu ensino, quando a pessoa está começando a aprender a fazer mudança de corda, que é o seguinte, vou tentar ficar um pouquinho mais afastado aqui para mostrar. Eu chamo de exercício da gangorra, que é posicionar o arco na corda do violoncelo, tá tampando um pouco ali, e a mão esquerda na outra extremidade do arco, só para você aprender a fazer esse movimento. Por quê? É muito comum da pessoa fazer isso daqui, levantar muito mais do que precisa, né? Ou seja, para ela criar a consciência de que o movimento de corda é esse movimento aqui. Eu inclusive falo, né, para a gente pensar no cotovelo, eu crio duas imagens. Primeiro é o exercício da gangorra, que é fazer com a mão na outra extremidade só para dar o contrapeso e sentir esse movimento, ao invés disso ou disso, né? Estender muito o cotovelo. A segunda coisa que eu falo é pensar como se fosse uma marionete. Então imagina que tem uma cordinha aqui no cotovelo, você puxa, muda de corda, você solta, ela volta para a corda ré. Mas pensar no cotovelo ao invés de pensar no ombro, né? Exatamente, né? E assim, porque isso é muito importante você falar para o aluno iniciante, porque assim, o aluno iniciante assiste muito vídeo de cellista profissional no YouTube, fala a verdade. A gente assiste. A gente fica lá olhando. E tem hora, até por conta de ângulo de filmagem, que parece que a crina não está 90 graus, que ela está assim.
E aí o aluno começa a imitar isso. E quando ele começa a imitar isso, dá problema, Gustavo, porque aí o que acontece? Ele vai virar aqui, ó, tá? Ele vai virar essa crina para baixo e vai aumentar essa rotação. Então, lembrem disso. Quer preservar o seu ombro no violoncelo, a gente precisa de algumas considerações. Prestar atenção Luciana, nesse ângulo. Inclusive, eu vou aproveitar porque esse comentário seu é muito importante. Primeiro, comentando isso que você falou, né? Muitas coisas, na verdade, a gente assiste os grandes violoncelistas, solistas, e seja lá quem for, tocando no YouTube e vê a pessoa fazendo e simplesmente acha que pode copiar. E o que acontece é que, quando você está ensinando da base para o aluno, a gente sempre ensina um padrão, entre aspas. Existem variações, mas existe um padrão que a gente quer tentar seguir, de empunhadura do arco, de altura do braço e todas essas questões. E mesmo que no futuro você possa sair, mas se você não aprende a regra primeiro, você depois só sabe fazer a exceção. Então, aquela história da regra e exceção. Existem as exceções da regra, mas você primeiro tem que dominar a regra, senão você pensa que você pode sempre tocar daquela forma. Então, essa questão, por exemplo, de usar pouca crina, isso é bastante comum de ter, e muitas vezes é uma intenção do violoncelista. Ele quer tirar menos som, ele quer um som mais suave no violoncelo, e ele vai e inclina. Porém, você não vai ver eles fazendo isso com o punho, né? A pessoa controla aqui, ó, mais com os dedos, então ela não perde. Sim, mas aí é técnica, né? Exatamente, exatamente. Mas aí é técnica, não você trabalhar todo o seu estudo com pouca crina e com a crina voltada para o estandarte, aí não vai dar certo. Exatamente. Entendeu? Isso é uma coisa interessante. Outra coisa, então, eu quero dar um exercício de fortalecimento dessa região, pensando aqui no músculo que afasta o nosso braço aqui da linha média, ó, porque eu vou precisar disso para o arco, né? Então, ó, sim, é esta musculatura aqui. É esta lateral, então, assim, na realidade ele tem 3 porções, tá? É o deltoide. O deltoide faz isso. Nos primeiros ângulos é um músculo pequeno que a gente tem aqui embaixo do platismo e embaixo do trapézio, tá? Que é o supraespinhoso, ele faz os primeiros graus. Depois, quem faz isso em amplitude grande é o deltoide. Eu vou mostrar ali para vocês no desenho, rapidinho. Tá, então deixa eu pôr de volta aqui. Põe eu lá no desenho. Aí. Deixa eu devolver o deltoide aqui. Cadê? Ó, veja o tamanho dele. Então, ele tem uma porção posterior, uma porção média e uma porção anterior, tá certo? É este músculo que vai fazer uma brincadeira aqui de levar o arco para fora. Pode voltar eu aqui para você. Beleza. Deixa eu voltar vocês aqui. Aí. Então, a gente tem o peitoral que leva para dentro, e eu tenho o deltoide que afasta. Então, eu vou precisar do deltoide, certo? Antes de eu precisar estender o cotovelo, tá vendo? Eu fui no limite do que o meu deltoide está funcionando. Eu tenho ainda uns 10, 12 centímetros de arco. Uhum. Eu não... Porque aí, o que acontece? Deixa eu me deslocar aqui um pouquinho para mostrar isso para vocês. Ó, tô no talão. Ombro. Ó, não vai mais. Entendeu? Porque aqui foi a ação do deltoide. Tudo bem aí, Gu? Dá para ver. A partir desse grau, quem vai ter que continuar é a ação do músculo que faz a extensão do cotovelo. Aí já entra a ação do tríceps, que é o músculo do tchauzinho, todo mundo conhece. Porque, ó, parei, eu tô com isso aqui contraído. Se vocês puderem fazer aí, vocês vão sentir. Põe a mão aqui em cima, tá super duro. Faz aí, Gu. É isso mesmo. Aqui em cima. Isso. Deixa eu aparecer melhor aqui. Que senão eles não conseguem enxergar.
Tá vendo? Foi no limite do que o deltoide é capaz de fazer. Daí para frente, entra este aqui, ó. O do tchauzinho. Uhum. Para continuar. Tá? Aham. Então, legal. Então, quer dizer, ó quanto músculo. É bem interessante, Luciana. Pensar, né? É bem interessante. Oi. É bem interessante porque você está aqui no movimento com o arco próximo à corda, quer dizer, você põe a mão aqui e você vê que o músculo está bem relaxado, o deltoide. Sim, sim. E você leva a o hora arco que você... até a metade e ele já está bem tenso, né? Exatamente. Então, e pensando em dar um fortalecimento para ele de uma maneira mais próxima do que a gente precisa aqui no violoncelo, é claro que todos aqueles exercícios que se faz na academia, desenvolvimento H, principalmente com peso livre, é para essa área do deltoide, tá? Então, assim, eu também posso relaxar ele com o calor local, eu também posso fazer a automassagem, ó. Pega mesmo, certo. Você vai ver que é dolorido. Pelo menos o meu é mais dolorido depois que eu comecei a estudar violoncelo. Tá? Então, ó, faz essa automassagem, esmaga ele e faz um puxão, ó. Tá? Aí você vai fazer isso, obviamente, na própria pele, tá? Para você conseguir ter essa atração. E com um elástico, o que a gente vai fazer? Eu vou segurar o meu elástico com a minha mão esquerda, eu vou simular que eu estou com o arco. Então, eu vou colocar a ponta do elástico, está aqui na minha mão, como se fosse o talão do arco, tá? E eu vou abrir com o elástico. Então, Luciana, se você puder fazer um pouquinho mais para cima, porque tá cortando um pouquinho. Peraí. Eu já baixo, porque eu quero que vocês vejam. Aí, legal. Cima, põe para baixo, põe para cima, põe para baixo. Você ri, né? Pois é. Mão de obra. A gente vai simular justamente o que a gente precisa fazer aqui com o arco, tá? Ó, estica. A outra parte só mantém. Trabalha aqui, ó. E volta. Tá? Eu vou trabalhar com uma resistência elástica, então eu estou trabalhando um fortalecimento desta musculatura. Um outro que eu acho bacana, porque a gente fica com essa região bem cansada, bem fadigada, a gente abrir, ó. Agora deixa eu soltar esse simpático aqui. Você sabe que eu derrubei meu cello na semana passada, né? Vixe, tô sabendo. Ele virou em cima do cavalete. Nossa. Vou ter que levar no luthier, porque, como se diz no interior, carcou a corda lá no cavalete. Puxa vida. Então ficou muito perto do espelho agora. Tem que trocar. Aqui, ó. Pensando em dar uma resistência para essa musculatura do deltoide, você vai fazer o movimento e vai segurar. Tá? Tô trabalhando ele em contração contra uma resistência, mas sem puxar. Tá certo? Então, bacana esses dois. O que mais? Vamos falar do cotovelo agora, Gu? Certo. Tem uma pergunta que eu tenho para fazer. Eu estou vendo a pergunta aqui do Leandro. O Leandro colocou, até hoje sinto o ombro direito, após tocar cerca de 20, 30 minutos. O que eu queria perguntar, na verdade, é uma pergunta meio dividida em outras perguntas, mas enfim. Uma coisa, por exemplo, a pessoa já tem uma condição física, alguma coisa crônica antes de entrar no violoncelo. Claro que ela já tem que entrar tomando todos esses cuidados, fazendo os alongamentos, sabendo que talvez ela tenha que fazer pausas mais frequentemente do que uma pessoa que não tem os mesmos problemas, fazendo o exercício de relaxamento, com aquecimento e tudo isso. Mas a pessoa ela está estudando violoncelo ou outro instrumento com a postura correta, muito bem consciente, e mesmo assim desenvolver as dores.
Quer dizer, as dores vêm simplesmente pelo fato de repetir muito o movimento, mesmo que seja feito da forma correta? Sim, sim, Gustavo, porque na realidade nós somos seres do movimento, ok, mas nós não somos seres para o mesmo movimento o tempo todo. Entendi. Entendeu? Então, você precisa... o ideal é que você tenha realmente um profissional da fisioterapia para te assistir, tá? Porque, assim, como não existe um padrão de, olha, todo mundo tem uma fraqueza na musculatura da escápula. Isso não é uma regra. Então, precisa ser avaliado. E nesse ponto que entra o trabalho do fisioterapeuta, porque você vem, a gente vai ver como é que você executa, a gente tem ferramentas para medir isso, identificar esses padrões e, a partir daí, corrigir. Tá certo? Porque o meu desequilíbrio muscular pode ser diferente do seu, pode ser diferente do Leandro. Tá certo? Então, assim, você consegue, eu tô dando ferramentas para vocês fazerem um autocuidado, mas isso não significa que vocês não precisam de um profissional. Exatamente. Né? Aliás, assim, grandes orquestras têm fisioterapeuta. Do mesmo jeito que grandes companhias de balé têm fisioterapeutas. Essa é uma tendência. Isso seria o ideal, né? Perdão. Isso seria o ideal, né? Porque é uma atividade física que a gente faz, né? Exatamente, com movimento, que é o mesmo padrão de movimento o tempo todo, por muitas horas e com muitas horas de prática. Né? Quanto tempo para um concerto de ensaio tem um violoncelista? Nossa, para um concerto de orquestra já são várias horas, né? Tem orquestras que ensaiam 2 vezes no mesmo dia, tipo Exatamente. De manhã, pausa para o almoço e à tarde ensaio de novo. Uma semana, né, antes, aqui pela Sinfônica de Campinas, já teve um concerto no final de semana que eles ensaiaram a semana inteira. Sim, quase que o dia inteiro. A hora que você chega para o concerto, exatamente, você já está morto, né? Você já está extremamente cansado. Então, assim, precisa ter. Sim, só um comentário então, Luciana. Vai um pouco ao encontro do que o Leandro está falando. A Luana falou aqui, ó. Ontem tirei o dia para estudar, mas tive que fazer várias pausas. Que é o ideal, né? Fazer muitas pausas durante o estudo. Uma coisa que pode te ajudar, falando como professor de violoncelo, se você já percebe essa tendência, igual o Leandro falou, 20, 30 minutos começa a sentir dor no ombro, mesmo que estou tocando com a postura correta e tudo. Como a professora Luciana disse, no ideal é que você não faça o mesmo movimento repetidamente tantas vezes, porque isso mesmo que você esteja com a postura correta, isso pode levar a sentir dores. Então a minha sugestão é que você monte no seu plano de estudo de forma bem variada. Então você tem que estudar uma mesma coisa, mas você não precisa estudar aquilo durante 20 minutos seguidos, exatamente o mesmo movimento. Então você pode intercalar, você tem 3 coisas para estudar, e aí você divide elas para estudar um pouco de cada uma em séries, vamos dizer assim, né? Para não sobrecarregar um único movimento, um único músculo. Uma dica para organização dos estudos. Luciana, você falou que quer ir agora para a questão de cotovelo, certo? E antes de a gente falar de cotovelo, falar que, assim, se você realmente toma todos esses cuidados, faz um bom preparo muscular, faz um relaxamento e você ainda tem dor, você precisa ter um profissional, tá? Porque se você tiver um processo inflamatório, esse profissional vai precisar usar alguns meios para te ajudar a vencer essa inflamação, porque aí não dá. Com a inflamação, Gustavo, ela numa fase aguda, por exemplo, você não vai conseguir fazer nenhum fortalecimento. Você vai conseguir fazer um alongamento, e aí, assim, se você está numa fase aguda, já não é recomendado fazer o calor local, que vai aumentar essa inflamação. Então, vocês agora têm vários autocuidados, mas veja bem, se você tem dor constantemente, vale a pena fazer uma consulta, porque aí já elimina o problema, e aí você consegue render mais no estudo, porque senão, assim, puxa vida, eu não consigo estudar hoje porque eu tô com dor, aí eu não consigo estudar amanhã porque eu tô com dor, aí eu não consigo estudar, você vai desmotivando também, que você fala, se eu estudar 20 minutos eu vou ficar com dor. A mesma coisa da preguiça, né, de fazer o alongamento. Exatamente. Ou seja, uma coisa é prevenir, outra coisa você já está com o problema, está numa fase aguda, não adianta você querer resolver sozinho, você precisa de um profissional da área da saúde, certo? Exatamente. E foi o que você me perguntou antes, né? Isso, exatamente. Ó, Luciana, a Michele falando, e ao tocar, quando se sente dor no cotovelo, parece
parece a dor do tenista. Como você vai falar sobre o cotovelo agora, de repente você já pode pensar, enfim, nessa dúvida aqui da Michele. Tá? Exatamente. Tem alguma outra pergunta de ombro aí, Gustavo? Ombro, eu acho que não. Então, beleza. Não. Então, põe a telinha para mim. Vamos. Foi. Isso. Deixa eu tirar o violoncelo do meio, que é praticamente meu filho, né? Deixa eu ir lá para o Atlas. Ok. Bom, vamos encolher aqui. Vamos encolher. Eu chegar na parte do cotovelo, vamos tirar isso aqui. Tira. Ok. Cotovelo, veja. Cotovelo a gente tem aqui, ele é uma articulação também, tá? Esse é o cotovelo direito. E a gente tem mais 2 ossos, os ossos do antebraço vão compor essa articulação, juntamente com a porção final aqui do osso do ombro, né? Do húmero. Veja, aqui a gente tem movimento de flexão e extensão, e por conta dessa estrutura redondinha aqui, que esse osso é o rádio, a gente consegue fazer alguns movimentos, que é virar, todo mundo aí tenta fazer, vira a palma da mão para cima e vira a palma da mão para baixo. A gente consegue fazer isso graças ao movimento que acontece nessa articulação do cotovelo, tá? Vou colocar a musculatura aqui. Veja só, olha lá a nossa vida muscular. Olha quanta coisa. Então, ó. Caramba. A gente chama essa parte toda aqui da loja extensora, que é a parte de trás do braço, do antebraço, e essa parte aqui, ó, da loja flexora, certo? Então, volta para mim agora, Gu. Olha que legal. Massa. Então, a gente tem nessa parte toda a musculatura que vai fazer este movimento, tá? A sua flexão. Quem faz a flexão do cotovelo aí é o bíceps, tá? Este movimento, joia. Quem faz a extensão, lembra daquela brincadeira que eu falei? Se tem um que faz a flexão, vai ter alguém que vai precisar fazer a extensão, certo? A extensão é o tríceps, ok. O cotovelo, ele costuma dar mais problemas quando a gente está falando dessa musculatura do antebraço, tá? Por quê? Todos esses músculos que, depois, chegando aqui, se transformam nos tendões para os nossos dedos, eles vêm justamente do cotovelo. Então, essa beiradinha aqui, que é o epicôndilo, todo mundo já ouviu falar da epicondilite do tenista, certo? Que é o que a Luana perguntou. A gente tem a musculatura saindo exatamente desse ponto. E na parte de dentro, também, tá? Só que do lado oposto. Aí é este epicôndilo aqui, que normalmente inflama. Então, aí nós temos algumas situações. A própria fadiga muscular do movimento que a gente vai realizar, tá? E aqui, quando a gente tem essa fadiga, significa que eu estou apertando a minha mão do arco, que não é para fazer, tá? Quando a gente chegar na mão, a gente vai falar que, assim, a mão, a orientação que vocês falam deixa a mão relaxada. Mas ela deve ser diferente disso, porque a mão, para ficar nessa posição do arco, ela não está 100% relaxada. Ela tem uma contração para se manter nessa forma, tá? Na forma de segurar o arco. Ela tem uma contração nessa musculatura. Então, você tem que dar uma orientação, falar para o seu aluno, não apertar o arco. Tá certo? Certo. Para o cotovelo, então, assim, essa automassagem vai ajudar, tá? Principalmente quem já está com dor nessa região lateral, ó, faz uma pressão mais forte, vai fazendo uma massagem, vai soltando essa musculatura, tá certo? É importante falar agora, falando como osteopata, existe uma disfunção que dá justamente, né, pegar aqui minha mãozinha,
justamente nessa articulação, que se a pessoa tiver com essa disfunção, eu vou ter uma alteração da posição da cabeça do rádio, tá? E se isso aqui não for normalizado, se eu não devolver essa mobilidade, Gustavo, eu vou ter um funcionamento diferente aqui também, e eu vou ter um funcionamento diferente em relação a essa musculatura, tá? Eu posso aumentar o grau de fadiga que eu tenho aqui. Então, é uma situação que precisa de um atendimento fisioterápico e osteopático nessa questão, ok? Luciana, uma coisa interessante. Interessante você comentar essa questão que esses músculos saem daqui e depois eles vão se conectar aos tendões que levam aos dedos, porque muitas vezes a pessoa sente a dor no antebraço, aqui próximo ao cotovelo, né? Teve alguém que comentou que sente dor bem no cotovelo. Mas tá ouvindo? Consegue me ouvir agora? Tô. Beleza. Então, o que eu quero dizer, Sim. Às vezes a dor da pessoa está aqui no antebraço, próximo ao cotovelo, e ela não sabe que a causa da dor está lá na mão, que ela está apertando demais, o arco, e aí isso chega, né, até esses músculos, já que eles se conectam a esses tendões dos dedos. E é muito importante a questão de manter o punho mais próximo do neutro, entendeu? Na mão do arco, porque se você ficar assim, ó, eu vou trabalhar, vou sobrecarregar aqui, ó, porque eu preciso desta musculatura para flexionar o meu punho. Olha, tá? que interessante, então, ó, isso é interessante. Não pegar o arco, deixando ficar exagerado isso. Luciana, deixa eu só comentar isso, muito importante. É bastante comum a gente ver alunos no início fazendo isso, tocando com o punho flexionado à frente, né? Isso eu vejo bastante, né? Eu sempre, quando eu vejo, eu procuro comentar. Então, a ideia que eu passo, por exemplo, né, para os alunos quando você posiciona o arco na corda ré, geralmente a corda que a gente começa, você vai dar uma olhada na postura para ver se está tudo certo antes de começar e observar se o seu punho e a mão está no mesmo plano do antebraço. Ou seja, evitar fazer isso. Muitas pessoas colocam o punho à frente assim, ou tocam com o braço muito alto e a mão acaba ficando assim também, né? Criando esse degrau que você comentou aqui. Muito interessante você comentar isso. Exatamente, mas aí, Gustavo, isso também tem que ser, você também tem que olhar a altura que o músico está com o violoncelo, entendeu? Porque se esse violoncelo tiver muito alto, ele vai ter a tendência a subir aqui e fazer isso aqui. Ah, sim. Deixar mais pendurado, entendeu? A mão. Entendi. Então precisa... o posicionamento do cello está relacionado, né? Conjunto. Sim. É um conjunto. Isso entra porque, às vezes, veja só, às vezes o aluno, ou porque não tem um professor, ou não está num conservatório, não tem a oportunidade de estar realmente com um professor. Porque, sim, a gente tem vários modelos de violoncelo também, né? Em termos do formato. Você tem que ver, o ideal é que você tenha a orientação do professor, porque nem sempre aquele formato de violoncelo é o que vai melhor se adaptar ao seu biotipo. Mas entendeu nesse caso especificamente, eu entendo. Mas nesse caso especificamente, eu entendo que tem mais a ver até com a altura, né? Ou seja, encontrar a altura correta do espigão, a altura correta da cadeira, porque se a pessoa era mais baixa, ela precisa de uma cadeira mais baixa. Quer dizer, tudo tem que ser de acordo com a sua altura e com o tamanho do seu corpo, né? Exatamente. E alguém tem que te ensinar isso, né? Senão, como é que faz? Ó, Luciana, uma pergunta para você. Me joga a imagem lá de novo. Depois você responde aí para a Ana, ela está perguntando se você atende por teleconsulta também. Dependendo do tamanho da encrenca, a gente consegue fazer a teleconsulta. Dependendo do tamanho da encrenca, isso não é compatível, tá? Porque, assim, está muito em moda hoje falar do teleatendimento, mas para algumas situações
da fisioterapia, ela é totalmente incompatível. Mas a gente consegue fazer sim, pelo menos para identificar o que está acontecendo, tá? Legal. Meu direita sempre fica curvado dessa maneira. Eu tenho o braço muito longo, não consigo deixar ele retinho. O case, ó a colocação da case aí. Veja, eu entendo o que você fala, porque eu também tenho um braço bem comprido. Né? Aí o que acontece? A gente tem que ficar prestando atenção, sim. Entrar com um pouco de fortalecimento dessa musculatura aqui de cima, ó, que ela faz isto aqui com a mão, tá? Vai ajudar a gente a contrabalancear, porque a partir do momento que eu fico assim, quem vai trabalhar mais é aqui, tá? Para manter isso. Eu não vou estar com esse antebraço numa posição de conforto articular. Tá bom? E uma coisa que eu posso falar para case, que é uma coisa comum, né? Muitas pessoas, enfim, pessoas mais altas com o braço mais comprido. Uma coisa importante, case, também é quando você for posicionar o arco no violoncelo, vou até ficar um pouquinho mais aqui de lado para te mostrar. O seguinte, a pessoa que tem o braço mais curto, ela vai sempre estar com o braço um pouco mais esticado na hora de tocar. Então imagina que ela tem o braço mais curto, a aparência do braço dela é sempre assim, mais esticada. Quem tem o braço mais longo, sim, como que você pode compensar isso? Pensando no cotovelo. Então, ao invés de deixar o cotovelo muito para baixo, né, o que é bastante comum quem tem o braço comprido, sobra muito braço aqui. Aí, às vezes, a pessoa deixa o braço muito para baixo. É deixar o seu cotovelo tomar o espaço que ele precisa para a lateral. Então, se você tem o braço comprido, vai ser muito comum que você precise de mais espaço. Enquanto que a pessoa com o braço curto fica com ele esticado, você pode compensar isso, Case, jogando o seu braço para lá. Não tem problema nenhum o seu cotovelo ficar para lá. O que a gente não quer, né, Luciana, é que o cotovelo fique alto, por exemplo. Né? Isso. Mas você pode compensar jogando para cá. Eu não sei se a Case estava na semana passada, quando eu dei o exercício que justamente é para a gente fazer o autocrescimento do eixo da coluna e dessa parte toda, né? Como se alguém estivesse segurando a gente e puxando o cotovelo ali. É um exercício que dá. E outra coisa que eu percebo, Gustavo, quem tem esse braço longo tem uma tendência de querer, de ficar nessa flexão de punho e passar o arco mais perto do espelho. Então, cara, desce um pouquinho. Nós não estamos ainda na fase de tocar piano, né? Pianíssimo ali. Entendeu? Desce um pouquinho. Toma esse cuidado para você não ficar muito próximo do espelho. Fica mais ou menos, fica lá no meio, né? O ideal. Entre o cavalete e o espelho. Luciana, quer passar para cotovelo para a gente conseguir chegar em mão ainda hoje? Pode ser? Mão agora. A gente está no cotovelo, meu bem. Exatamente, foi isso que eu disse. Eu quero mostrar. Agora a gente vai para a mão. Então vamos para. Não. Manda a imagem para mim. Ó, propaganda da clínica do movimento, gente, que eu amo muito. Ó. Opa, peraí, cadê? Era para estar aqui. Aí, apareceu. Isso, vou lá. Só para mostrar aqui uma coisa para vocês. Sai tudo. Isso aqui é muito massa, eu uso para dar aula para meus alunos na pós. Ó, olha aqui a musculatura, tá vendo? Essas pontinhas aqui são tendões, tá, gente? Ó aqui, ó. Sai lá da pontinha do seu cotovelo, tá vendo? Ó a musculatura do antebraço e vem para os dedos. É por conta dessa musculatura linda e maravilhosa que a gente consegue mexer os dedinhos. Mesma coisa aqui na parte anterior, tá? Ó que massa. Tá vendo? É a continuação, tá? Deixa eu já aproveitar que eu tô aqui e já mostrar a mão. Vamos lá. A mão, você sabe que é a parte que o pessoal mais está esperando aqui, né, Luciana? Então eu vou deixar para semana que vem. Já chamaram os vizinhos, tá todo mundo na expectativa aí. Então vamos lá. Só apresentar anatomicamente a mão para vocês. Veja só. Olha o que a gente tem entre o final o punho, né?
veja, eu tenho 2 fileiras com 4 ossos cada um, ou seja, num espaço muito minúsculo, eu já vou mostrar na minha mão. A gente tem 4 pequenos ossos, tá? Isso daqui, eles também se articulam entre si. Eles também têm pequenos graus de mobilidade, Gustavo. Aqui também, quando você tem uma situação já muito crônica, que você tem dor, eu atendi um violoncelista que ele estava com dor na mão, dor para ensaiar, ele é um músico profissional, e a gente tinha uma disfunção desse osso aqui. Então, assim, essa estrutura, ela precisa ser testada em termos de mobilidade na relação entre eles, e, às vezes, precisa ser manipulada, tá? Para liberar, porque se esse ossinho aqui, ele não tiver se articulando do jeito que ele precisa se articular fisiologicamente, ele vai bloquear a movimentação. E eu estou exatamente no centro da minha mão, tá? Luciana, uma dúvida agora que você falou, eu fiquei curioso, como você percebe, como você descobre uma disfunção de um ossinho tão pequeno, especificamente aqui no punho? É através de algum exame específico ou é manipulando mesmo? Isso a gente faz na osteopatia, Gustavo. A gente tem testes palpatórios. A gente é treinado nisso, né? Então, que a osteopatia ela só se utiliza de mão para você avaliar e tratar. Então, a gente é treinado para isso. Tem a movimentação. Então, eu vou avaliar a movimentação da flexão e da extensão do punho e eu vou fazer esse exame palpatório com a biomecânica que eu preciso sentir aqui para eu identificar quem eu vou precisar mexer. Normalmente, é aquele lá. Tá? E a gente tem uma outra disfunção também comum de acontecer, que é o primeiro ossinho que a gente tem nessa articulação aqui. Tá certo? Não vou me ocupar de falar o nome para vocês, porque vocês não vão lembrar depois, né? A gente tem que avaliar essa relação entre o primeiro dedo e os ossos do carpo. Esses ossinhos a gente chama um conjunto de ossos do carpo, tá? Legal. Tem uma dúvida aí, da Michelle. E agora, porque tenho aquele cisto no punho que vem e vai, é cisto sinovial. Pois aquele cisto, veja, lembra quando eu falei da história do atrito mecânico aqui? O mecanismo de surgir um cisto nessa região do punho também é atrito mecânico. Então, tem que corrigir a sua movimentação aqui. Tá certo? Porque você, aqui no punho, volta no desenho lá, Foi. Ó, eu vou colocar agora aqui algumas coisas além de ossos, tá? Tá. Vamos lá. Vou colocar musculatura. Musculatura da mão, intrínseca da mão. Essa a gente sofre bastante, tá? Já vou falar dela na sequência. Deixa eu colocar o restante das coisas. Tá? Ok, bonitinho. Olha aqui. Na região do punho, estou olhando a minha mão com a palma para cima, tá? A gente tem pouco volume muscular aqui, certo? É diferente do músculo da coxa, por exemplo. Então, essas estruturas vasculares e nervosas, elas são mais superficiais, tá certo? Então, elas têm uma tendência a ser mais comprimidas facilmente. Olha aqui, tá? E o dorso da mão também. Agora, veja, se eu tenho lá uma disfunção daqueles ossinhos do carpo, eu posso aumentar e provocar um atrito mecânico entre a bainha do tendão, porque assim, os tendões, eles têm um revestimento, tá? Uma bainha, e eu posso gerar o aparecimento daqueles cistos. Então, tá vendo? Você precisa de um atendimento para te colocar, como diz os meus pacientes falam que eles vêm fazer alinhamento e balanceamento aqui, veja se pode. Fala, a oficina mecânica, né, do corpo.
Exatamente. Porque a partir do momento que tudo no seu corpo está funcionando com a amplitude fisiológica que ela deveria funcionar, a tendência de você ter algum problema diminui consideravelmente, né? Aí sim, você parte por um fortalecimento muscular, uma reeducação do movimento, reeducação do gesto do músico. Tá, Gustavo? Então, legal, ok. Obrigado. Aqui também, quando eu estou olhando o meu punho com a palma para cima, a história dos túneis do carpo é justamente aqui. Carpo é o nome da região, né? Eu tenho lá minhas duas fileirinhas. E esses túneis por onde passam a inervação, que é essa parte aqui amarela, tá certo? Isso costuma inflamar bastante, porque o aumento do atrito é o grande vilão, tá certo? Pode voltar. Entendi. Então, Luciana, quer dizer que mesmo, enfim, tomando todos os cuidados, é aquela velha história, a simples repetição do mesmo movimento, por mais cuidadoso que você seja, pode te levar a uma situação de inflamação do tendão, do nervo, simplesmente por estar repetindo muito o movimento. Exatamente. Né? E aí a gente chama isso na saúde de overuse, né? Excesso de uso. Tá certo? Interessante isso, Luciana, porque é o seguinte, eu acho que isso, a grande lição que a gente aprende com essa consciência corporal é de que se você está estudando um instrumento, você precisa entender que você está realizando uma atividade física que exige movimentos repetitivos e que você precisa incluir na sua rotina exercícios de alongamento e exercícios de relaxamento que vão te ajudar a prevenir dores, ou seja, não correr só atrás disso quando a dor vem, mas entender que isso tem que fazer parte para a dor não surgir. Exatamente, a prevenção, né, Gustavo? A prevenção. Mas, assim, não esquecer que a gente precisa de um trabalho aeróbico também, né? Não é só alongar e fortalecer, tá certo? A reeducação do movimento, aí você também precisa de um profissional para te ajudar, né? Porque você corrigir o seu... Nem todo mundo consegue ter essa percepção para fazer sozinho. Sim, com certeza. Tá? Então, vale a pena você fazer uma consultoria com um profissional que está habituado a fazer isso, para que ele te ajude nisso. E você pare de repetir um padrão que é danoso para os tecidos. Luciana, deixa eu só responder uma pergunta aqui da Casey sobre segurar o arco. Ela perguntou por que os alunos têm dificuldade em segurar o arco, principalmente na ponta, sem levantar o dedinho. É interessante a pergunta, e é importante falar sobre isso, porque muitas vezes existe uma confusão em relação a isso. Então, a gente aprende que tem que segurar com todos os dedos ali embaixo, arredondados e tal, diferente do violino, que já segura com o dedinho aqui em cima. Mas, Casey, é importante saber também que quando você está na região da ponta do arco, eu vou ter que vir mais para o lado para vocês verem, é natural que o seu dedinho levante um pouco, isso não é errado, tá? O que a gente não quer é acostumar a segurar o arco assim, inclusive quando você está numa região mais confortável. Mas quando você vai para a região da ponta do arco, é normal que o seu dedinho descole do arco, isso não é errado, tá? Isso faz parte do movimento que você precisa dessa extensão e o dedinho simplesmente é pequeno demais para continuar. Então não é errado você tocar com ele assim. Agora, o que a gente evita no início é que o aluno comece já a tocar até na região onde é mais confortável com o dedinho aqui em cima, né? Ou, como a Luciana mostrou, esticado dessa forma. Porque você perde o contrapeso que o dedinho proporciona aqui do outro lado, tá? Existem exceções, tem gente que tem a mão muito curtinha, os dedos muito curtos, e aí o dedinho quase não encosta. Mas é exceção, não é regra, certo? A regra é manter o dedinho mais na corda quando você está nessa região próxima ao talão. Ô, Gustavo, e tem uma outra situação, que quando você tem uma mão grande... Ah, legal. Olha o tamanho da mão da pessoa. Certo. Tá? Vos falo, olha o tamanho desses dedos. Veja, pelo próprio tamanho da mão, eu tenho dificuldade em ficar aqui. Eu preciso, não me lembro agora como chama esse pedacinho aqui. A gente chama de corinho mesmo. O corinho. Corinho. Prazer, corinho. Lu. Eu preciso ampliar a minha pegada do indicador nele, porque minha mão é muito grande. Minha mão é muito grande. E isso me faz ter um cuidado redobrado com a questão de eu aumentar essa pronação, porque senão vira mão
vira a mão esquerda de violino quase, né? Você faz assim, entendeu? Aí, no começo, eu lembro que eu fazia um pouco de exercício, faz corda solta, eu guardava o dedinho aqui, porque o que acontecia? Eu não deixava ele para cima, eu apertava ele aqui assim, ó, aí ele ficava esticado, durinho. Aí eu comecei a fazer um pouco de exercício com ele guardado atrás, para eu parar de querer apertar, entendeu? Então, isso, de repente, é um exercício que rola fazer. Você guarda ele atrás e você trabalha lá a sua corda solta, lindamente, com ele guardado. Interessante, Luciana, essa questão de ter os dedos compridos. Muitas vezes a pessoa pensa que é errado, por exemplo, os dedos passarem do nível do talão. E aí ela faz todo aquele esforço para manter os dedos antes, e aí o que acontece? A mão da pessoa fica assim, com os dedos completamente esticados. Como a gente estava falando, né? Fica assim. Exatamente, o arco parece que vai cair, o punho fica assim, exatamente. Então, uma coisa que eu gosto de mostrar, eu vou até ver se eu consigo mostrar aqui no ângulo da câmera, mas é ter, primeiro, a consciência de que não tem problema os seus dedos passarem daqui, principalmente os dedos do meio, tá? A Luciana comentou, o indicador vir mais para frente. Isso também é perfeitamente normal e possível de acontecer. Então, lembre-se que o legal é não ter o dedinho solto aqui, porque senão você não tem apoio. Então, meça a partir do dedinho. O dedinho está no talão, você precisa ter um espaçamento entre os dedos, você não vai segurar o arco assim, e claro, você não vai segurar assim também. Então, se a sua mão precisa de mais espaço, traz o dedinho, não tem problema. Traz o indicador, não tem problema. Agora, quando você for posicionar os dedos, ó, é importante, deixa eu ver se consigo mostrar. Percebam que a vareta do arco aqui embaixo, ó, ela tem uma posição correta de ficar. Se você deixar ela muito para baixo, já na junta aqui dos dedos, você perde segurança na empunhadura do arco, né? Você fica segurando com os dedos para baixo. Isso é bastante comum para quem tem mão grande, tá? E o contrário também não é legal. Se você deixar a vareta muito para cima, ó, você vai ver que a vareta está passando já na última falange aqui dos dedos, né? Eu considero um lugar muito legal que ela passe logo depois do risquinho, do segundo risquinho dos dedos. Qual que é o nome técnico aí, Luciana? Que eu falo segundo risquinho. Falange. É a falange? Mas falange, a falange, essa dobrinha é a falange? Tá. Não, a dobrinha é bem na articulação interfalangiana, mas ó, cada pedacinho aqui é falange. Certo. Então seria... falange proximal, falange média e falange distal. Então seria a dobrinha da falange média. Na falange média, né? Ó, isso. Vai apoiar na média, na realidade. Na distal, na última e na média. Isso, Eu uso ainda mais para baixo do que você está pegando. Você pega bem na ponta. Eu ainda seguro mais embaixo o arco. Você vê que ele passa já quase na dobrinha da segunda falange, do que seria a falange média. Caramba, meu dedo é muito grande. Então, e aí sobra um pouquinho para baixo, mas não tem problema, né? Olha o tamanho disso. A Elaine comentou a mesma coisa. Ela falou que tem a mão muito grande. Ela falou, minha mão é enorme, tem encontrado dificuldade em segurar. É aquela história. O que é bom para todo mundo não é bom para todo mundo. Você tem que ver a característica da pessoa física, né? O equipamento que ela tem. A minha vida com o arco melhorou muito depois que eu comprei um arco bem equilibrado, mandei fazer. Entendeu? Legal. Então, é assim, tenho chiquérrimo meu arco de pau Brasil, de 80 gramas, talão em ébano com a flor de lis. Olha que lindeza. Só isso. Melhorou muito a minha vida, porque eu olhava assim o meu professor, eu falava, gente, o punho dele, parece que ele está fazendo, mas eu sei que o punho não mexe, o punho acompanha o movimento que acontece do braço. Eu falei, meu punho é duro do colado, tem alguma coisa errada. Errado era o peso do meu arco. Com certeza, isso influencia diretamente. Entendeu? Depois, eu falei, nossa, é outra vida. Então, quer dizer, quem puder ter um arco melhor equilibrado, de uma qualidade melhor, ajuda também, viu? Porque aí vai junto com as orientações que vai receber do professor, essas que a gente está agora dialogando, vai fazer um conjunto funcionar melhor, né, Gu? Luciana, você tem alguma coisa que você quer falar agora já? Senão eu vou fazer... Quer falar? Tá, então vai lá. A gente tem que falar dessa história aqui. Tá, a mão, na realidade, veja, é
a gente precisa de alguma forma, concorda? Sim. Então, é assim, não é para ter uma movimentação, uma contração exagerada dos músculos do antebraço, mas aquela musculatura pequenininha que eu mostrei primeiro na anatomia da mão, ela está trabalhando. É por isso que no começo a gente sente a mão toda dolorida aqui, ó. Nesta musculatura, principalmente essa aqui, que afasta o dedo mínimo, né? A hora que você percebe que você está segurando o arco, bonitinho lá, apoiado, o peso do arco tem que estar na sua corda, não é a sua mão fazendo uma força exagerada para segurar. Mas eu estou com esta parte aqui, ó, trabalhando. Eu tenho contração nesse gordinho da mão aqui, e eu tenho contração do outro lado. Aí, muitos vão relatar para você que está com dor na mão, que está com fadiga na mão. Aí, a gente tem músculo do mesmo jeito, vale as mesmas recomendações. Vamos relaxar a musculatura, se precisar, ó, um recipiente que você consiga colocar água morna e mergulhar a mão e você fazer abertura e fechamento, fazer dentro da água quente. Esse relaxamento, ó, vai massageando, faz uma passagem como se você estivesse puxando aqui para os dedos, nessa mesma direção, ó. Entre os metacarpos aqui, ó. Tá? Isso vai dar uma sensação também de relaxamento dessa musculatura, porque, ó, fica super dolorida. Mesmo você fazendo o uso adequado da empunhadura do arco. Tá certo? Então, porque a gente fica nessa posição. E essa musculatura está trabalhando. Né? Eu estou comparando aqui a mão direita com a esquerda e você até percebe uma diferença no tamanho do músculo, né? Parece que ele foi mais trabalhado mesmo. Nessa região aqui, né? Aqui e aqui. Você vai perceber o volume e se você apertar, você vai perceber que você tem mais contratura de um lado do que do outro. Ó. É isso mesmo. A densidade muscular vai ser diferente aí. Não é? E essa mão aqui, ela vai sofrer de uma outra maneira. Que a gente fala dela depois. Ó, o Wesley está fazendo a pergunta, acho que tem exatamente a ver com isso. Sobre a dor entre o dedo indicador e o dedão, bem na carinha da mão. Aqui? Eu imagino que seja essa daí. Eu imagino que seja essa musculatura. É normal? É normal o que? É normal sentir dor? É o que ele está perguntando. Bom, sentir dor não é normal, tá? A dor serve para ser um alerta de que alguma coisa não está legal no seu corpo. E quando se trata de violoncelo, é que alguma coisa não está legal no jeito que você está fazendo, tá? Você tem exercícios para isso, Luciana? Esse relaxamento aqui vai ajudar, tá? E fazer essa soltura mesmo, porque o que acontece? Agora, a gente precisa saber onde que ele tem dor, né? Se é nessa região ou se é já mais próximo do tendão, porque se ele tiver com dor no tendão, ele está abrindo muito, ó, na hora de segurar o arco. Ele está fazendo muito isso aqui. Então, acho que deve ser o outro mesmo. Na outra mão. Qual mão ele está falando? Não, eu entendi que foi a mão do arco. Mas eu acho que deve ser o outro. Eu acho que a dor dele deve ser mais para cima, porque isso daqui ele não vai fazer na hora de segurar o arco, né? Deve ser o contrário. Não vai abrir na mão direita, mas a mão direita vai ficar em contração e um pouco de abertura para manter essa posição aqui. Cadê? E eu. Ó, do dedo aqui no talão, na voltinha aqui. Eu não sei como chama. Voltinha do talão. Tá? E outra coisa que ele pode estar fazendo, em vez de ele deixar o dedo, não é para ficar o dedo nesse formato, ó. Se ficar nesse formato, vai doer bastante. Interessante isso. Né? Porque tem gente que coloca aqui e fica assim, ó. Não fica deitadinho.
Como você diz? É difícil da gente mostrar isso, né? É difícil. O meu, ele fica, ele não chega a ficar assim, ele fica assim, ó. Isso, ele tá, as falanges estão em extensão, ele fica encaixadinho assim, ó. Aham. Mas não é para ficar duro, né? Que aí eu encaixei Certo. ali. Não é para ficar assim, ó. Entendi. Ele tem que encaixar e ficar praticamente relaxado, né? Porque se você pensar que quem vai ter que segurar ali é a corda, mas veja, normalmente você faz um contra-apoio com o dedo médio aqui nele, né? É. Geralmente ele O fica que entre o acontece médio... é que ele deve estar apertando. Entendi. Ele deve estar Isso é apertando. bastante comum. Quando a pessoa tem insegurança na empunhadura, ela tem a sensação que o arco vai cair da mão, a nossa primeira tendência, ao invés de tirar a mão, pensar na empunhadura, ver se tem algum dedo que não está fazendo o contrapeso necessário, a primeira reação é apertar mais. Porque se for, bom, se eu apertar mais, o arco não vai cair da mão, né? E aí começa a vai surgir... piorar o problema. Exatamente. Empunhadura, pessoal, é importante vocês terem a ideia de que, primeiro, empunhadura você não vai descobrir do dia para a noite. Então, é uma prática, né? É você ter paciência, fazer exercícios. Então, não só ir direto tocar o violoncelo. Pega o arco, experimenta fazer aquele exercício dos dedos para você ver se a sua empunhadura está consistente. Se você não consegue fazer isso, é porque você ainda não tem segurança na empunhadura. Os dedos não encontraram a posição deles. Aqueles exercícios que a gente fala da aranha, um exercício que força você a deixar os dedos levinhos. Se você apertar, você não consegue subir. Então, você tem que estar com o dedo bem levinho. E trazer essa consciência de leveza na hora de tocar. Como a Luciana disse, não é relaxamento total, senão a mão não sustenta o arco. Mas é não apertar, né? Então, se você sente que você está apertando a mão, apertando o arco, acho que você tem que parar na hora, tirar, faz exercício de relaxamento e volta. Para você não acostumar o seu corpo que pode tocar apertando. Você tem que acostumar que não pode tocar apertando. Né? Exatamente, senão você também gera uma memória muscular dessa contração exagerada, né? E aí, Exatamente. ó, é legal a gente fazer um pouco de exercício que vai abrir os dedos. Aí eu posso fazer isso com aquela faixa elástica que a gente já trabalhou, cadê ela? Uhum. Esse exercício eu acho que é fantástico, né? Porque ele vai trabalhar o movimento contrário do que a gente usa, porque a gente não usa isso na mão direita, a gente usa o contrário de Exatamente. fechar. Reparem bem esse exercício. Uma faixa elástica, ela não é, ela é leve, porque você não vai começar com aquele... Tem um aparelhinho que a turma vê na internet e quer fazer, sabe? É este aqui. Um exercitador específico para os dedos, mas este para o começo, mesmo que é mais leve, ele não é o suficientemente leve para a gente começar a trabalhar, porque ó, eu preciso de muita força para abrir, tá? Uhum. Isso aqui é legal para a gente trabalhar a mão esquerda, que eu preciso ter mais abertura para as posições em extensão. Legal. Então, eu preciso ter mais essa força, mas é uma coisa gradual também, tá? Porque senão, se eu usar um desse nesta mão do arco, eu vou sobrecarregar mais essa musculatura aqui, ó, percebe que relaxada, contraída. E eu vou ter mais dor ainda, e no meu polegar também, tá? Então, este para a mão direita, não. Tá, legal. Uma faixa simples, você... Gente, tá um frio aqui. Vocês não sabem de nada. Ó, uma faixa bem leve, eu vou, abracei a minha mão, apoio o meu antebraço numa mesa, para ficar confortável e a gente conseguir trabalhar só a abertura dos dedos aqui, ó. Leve. Abriu. Isso vai ajudar também quando chegar na parte de aprender aquele movimento do arco, que não é esse do dedinho que você faz aqui, é o que vira aqui para cima. Também vai ajudar.
Luciana, tem uma pergunta interessante aqui da Ana, está perguntando se pode usar o elástico. Eu entendi, ó, uma borrachinha de dinheiro, atilho. Não conhecia esse nome. É muito leve para esse exercício? Não, ele não vai ser o suficiente, nem em tamanho e nem em tensão, tá? Tá, legal. A gente deixou o link de onde eles conseguem comprar esse tipo de material aqui. Eu acho que não está nesse vídeo. Desculpa, eu acho que nesse vídeo não tem. Mas eu vou colocar depois que acabar a live. De toda forma, a primeira live tem os links que a Luciana está comentando. Bacana. E isso aqui também é um bom exercício para quem... Eu atendi uma celista que ela fez justamente um cisto aqui. Ah, sim. Na mão direita. Aham. Entendeu? Depois, é claro, de a gente trabalhar o processo inflamatório, a gente começou com os exercícios para fortalecer, reequilibrar essa mão. E assim, não tem jeito, gente, tem que fazer. Tem que fazer. Então o exercício é de posicionar os dedos e esticá-los, certo? Ó. Estender. Deixa a mão na posição de conforto e eu vou abrir. Começar... a gente sempre começa os fortalecimentos com uma carga menor. Ainda mais se você tiver com dor, né? Claro, eu já falei aqui nessa live, a gente primeiro resolve a dor, o processo inflamatório, e depois parte para a reabilitação propriamente dita. Tá? Uhum. Certo. Deixa eu ver aqui. Luciana, tem algum outro exercício que você já tem separado para passar ou a gente pode abrir para perguntas? Podemos abrir para perguntas, Gu. Show, porque já está na parte final da live, acho que é o momento certinho para a gente abrir para perguntas. Vou trazer vocês mais perto de mim agora para eu enxergar os comentários. Certo. Eu vou pedir para a gente focar em perguntas de lado direito. Eu vi que o Marquinhos perguntou sobre dor no dedo indicador da mão esquerda, o que pode ser, né? A gente vai falar sobre mão esquerda na próxima live, é um assunto, enfim, vocês viram que é bastante extenso, só para lado direito, a gente precisa de 2 lives, né? Porque eu acho que é o lado mais complicado, né, Luciana? Exatamente, tem mais detalhe para a gente entender relacionando com o movimento, né? E, gente, não adianta ficar perguntando o que será, o que será, o que será, porque assim, eu não sou Bidu, né? Eu não estou vendo vocês, não estou avaliando. Então, é assim, a gente está dando um panorama das situações que podem acontecer no dia a dia de quem está estudando violoncelo. Agora, vocês precisam de um acompanhamento, tá? Uma coisa que é interessante falar também sobre dor é que às vezes tem dores, por exemplo, tem dores que o aluno está tendo, não é porque ele está estudando demais, não é porque ele está fazendo força, são dores que são comuns de acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem específico, bem característico. É aquela história de quando você vai começar a aprender a capotar, você começa a sentir dor, mas é porque está calejando o dedo. As dores que você sente na ponta dos dedos quando você está estudando violoncelo, está calejando o seu dedo, mesmo que você não faça força, o seu dedo está em atrito com a corda o tempo todo. Até a sua pele calejar, você vai sentir dor e desconforto. Aquela que você sente na pontinha do polegar direito, também, você pode não estar fazendo força, mas ele está em atrito com a pontinha do talão. Você vai sentir dor, vai sentir um desconforto até a pontinha do dedão calejar. Então, algumas dores não são necessariamente por tensão demasiada, né? Mas vamos lá, vamos ver algumas outras perguntas. Sentar em 90 graus é ruim para a coluna? Eu coloco a almofada para deixar mais alto. Espera lá, como assim? Sentar em 90 graus é ruim para a coluna? Você está falando do ângulo, a gente falou dessa parte toda da lombar, né? Você precisa pegar a Penélope agora. Vamos pegar a Penélope. Penélope é a convidada especial da noite. Convidada especial, Penélope. Gozado que eu cheguei na minha mãe para buscar a Penélope, falei para minha prima, pega a Penélope lá para mim. Pega a coluna. Minha prima não tinha a menor ideia do que era, né? Aí ela virou para minha mãe, o que é isso? É a minha mãe? É a Penélope. Essa é a Penélope. É a Penélope. Olha só, a questão do sentar, a tendência da gente sair escorregando e sentar aqui no meio, no osso do sacro, é muito grande, mas a gente não pode fazer isso, tá? A gente precisa fazer o apoio do isquio. Então, aqueles 2 ossos que a gente vê no meio do bumbum, é isso aqui, esta estrutura.
É aqui que eu preciso sentar. Então, é assim, esse ângulo aqui, deixa eu baixar aqui para vocês verem. Isso aqui, 90 graus, que você está perguntando? Eu imagino que seja, viu? Cadê a pessoa que perguntou? Foi o Wesley. Sim. O Wesley, o ideal é que você consiga manter isso aqui, esse 90 graus, tá? Porque você vai, a partir disso, estar sentado no isquio, tá? Porque e você precisa manter, ativar essa musculatura do abdômen para manter esse posicionamento. Porque se você soltar tudo e cair o seu tronco para frente, ó, eu aumento a curva da lombar, eu vou estressar a curva do lombar, ela já é assim, ó, tá? Ela tem essa curvatura que é fisiológica, nossa lordose. Se eu aumento esse ângulo e jogo meu tronco para frente, eu vou aumentar a carga nessas articulações aqui, tá? Elas têm um ângulo específico. Então, se mantenha. E a mesma coisa acontece quando, de uma outra maneira, quando eu sento no meio. Olha lá, eu não sentei no isquio, eu sentei enrolado para trás. Olha lá. Eu vou estressar outro tipo de articulação, mais a parte ligamentar desses processos espinhosos para os espinhosos, e eu também posso gerar dor aí, tá? Em uma situação, uma dor mais facetária, mais de articulação entre uma vértebra e outra, e uma dor mais ligamentar quando eu faço o inverso. Então, é assim, tenta manter a musculatura trabalhada, né? Fortalecido, o abdominal, a parte lombar, ela precisa ser alongada sim, mas ela também tem que ser forte o suficiente, tá? Vai lá na primeira live que a gente fez algumas coisas. Foi. Então, quer dizer, depois ele confirmou que era 90 graus entre a coluna e a perna. Então, acho que respondeu, né, Wesley? E até mais importante do que você ficar pensando só em graus e graus, é você sentir o apoio, como a professora Luciana falou. Se você tiver 90 graus, mas estiver com a lombar jogada à frente, como ela disse, você não vai estar com o apoio correto nos isquios, né? Eu até faço esse exercício, ó. Também. Eu até faço esse exercício. Isso. Coloca a mão assim embaixo dos glúteos, ó, um de cada lado. E sente, né? E sente. Não tem outro jeito. E a gente vai falar de alguns exercícios mais focalizados para a coluna vertebral como um todo. E a mão esquerda, o braço esquerdo, na próxima, né, Gu? Rendeu essa história. Sim, com certeza. Vamos responder algumas últimas perguntas. A Ana perguntou, usar protetores de silicone no polegar, por exemplo, não é indicado. Então, eu tenho essa dorzinha e não sabia que era comum no início. Acho que a Ana está perguntando sobre aquela dor que eu comentei na pontinha do polegar. Ana, aquela dor você vai ter que passar por ela. Não é uma dor, de como é que se diz? Que a gente comentou de excesso de tensão, é uma dor de calejar a ponta do seu polegar. Se você for ver o polegar de qualquer violoncelista que já estude há alguns anos, é calejada essa ponta, tá? É a pontinha direita. Olha para o seu polegar direito, a pontinha direita dele, o lado direito dele, fica calejado. Sim. Mas até calejar, você vai sentir um desconforto sim, tá? Não tem como fugir disso. Colocar o silicone vai te impedir de criar o calo que você precisa. Exatamente. Ô, Ana, no início o meu ficava dormente a ponta do Sim, sim. Falei, caramba, meu dedo vai cair. Olha lá, a Michelle está perguntando, então fazer exercícios para fortalecer o core e o abdômen favorece o aprendiz ou profissional, certo? Não, favorece todo mundo. Mas não esquece que você tem ali atrás também musculatura, né? Assim, isso cai de novo na necessidade da gente pensar em ter um bom condicionamento físico. Isso, além de ser saúde, vai impactar também aí na sua performance como músico, aprendiz ou profissional. Ó, a Casey é aquela que tinha comentado que ela é alta, eu acho que ela tem os dedos compridos, braço comprido. Mas a questão das pernas, por exemplo, quando sento em cadeiras baixas, minhas pernas, muito longas também, dobram muito. O que você pode falar, Luciana, para ela? Como que ela pode compensar isso? Mas assim, dobra muito, mas qual que é o problema? Ela sente desconforto? Volta para a minha pergunta aí. Sim, o que eu imagino, Luciana, é que ela deve ficar, ela não fica com aquele ângulo entre
baixas, minhas pernas muito longas, dobram muito. Você deve sentir, então, um pouco de desconforto na região do joelho, pelo excesso da flexão. Veja bem. Pode falar. O que eu ia falar, Luciana... Aí a gente tem uma questão que impacta até na questão da circulação, porque essa parte atrás do joelho, Gustavo, ela também é uma região que tem uma riqueza de elementos anatômicos mais superficiais. E se eu ficar, é a mesma situação, comparando com uma pessoa que trabalha sentada no computador e fica, em vez de ficar com os pés apoiados no chão e o joelho 90 graus, ele coloca o pé na rodinha da cadeira. E aí ele dobra mais o joelho. Ele bloqueia o fluxo do retorno venoso, né? E a gente tem que lembrar que daqui de cima para baixo, a gente tem uma poderosa bomba, tem um coração que, ele manda esse sangue até o dedinho do seu pé, só que de lá para cá, este retorno, ele precisa ser facilitado, tá? Porque não tem uma bomba lá. A gente vai depender da saúde do tecido das nossas veias para isso, né? Que elas têm uma estrutura interna que ajuda nesse bombeamento. Então, aí no caso da Casey, você tem que arrumar uma cadeira adequada. Aí não vai ter jeito, porque você precisa respeitar esse ângulo do joelho de 90 graus. Para a sua saúde vascular, inclusive. Luciana, e só complementando, uma coisa que eu fazia, meus colegas fazíamos nos ensaios de orquestra, às vezes você fala, tá bom, mas eu fui para um lugar e no local onde eu ensaio não tem cadeira de outra altura, eu não tenho como levar minha própria cadeira. O que a gente fazia era compensar. Então, por exemplo, levar uma espuma firme, não uma espuma muito mole que você perca a sua sustentação, mas uma espuma firme ou uma almofada mais firme que você pode levar no carro, porque você sabe que o local onde você vai tocar, a cadeira é baixa e você põe essa espuma para ganhar alguns centímetros. Se a cadeira permitir, colocar 2 cadeiras, em algumas situações dá para fazer, tem cadeira que não dá. Uma coisa muito interessante, Luciana, se eu não me engano, na Sala São Paulo, as cadeiras, eu lembro de já ter ensaiado lá, e as cadeiras de cello, elas tinham uma extensão na ponta da perna da cadeira, para deixar ela mais alta que o restante, justamente para os cellistas não ter esse problema de ficar... Legal. Me ocorreu agora que, Casey, você sabe aqueles futons japoneses, que é aquela almofadinha que é quadradinha? Ela, normalmente, como é para você usar ela ou sobre um banco ou no chão e sentar, fazer prática de meditação, ela costuma ser mais firme. Então, talvez isso te ajude, né? Legal. Futon, uma almofada de futon. Que vai aumentar a altura do assento. A pergunta do Wesley, eu acho que você acabou de responder, Luciana. Ele falou sobre os joelhos. A gente acabou de falar. Exatamente, a questão de não prender a volta do sangue, né? Exatamente. Então, é ideal encontrar uma cadeira que te permita ter esse ângulo e não deixar o joelho tão assim, prendendo a volta do sangue. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida... Indicador... Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Certo, eu joguei uma aqui na tela da Michele, talvez um exercício para circulação das pernas, eu acredito. Deitar no chão e colocar as pernas para cima por alguns minutos ajuda nesse retorno venoso. E você fazer um bombeamento com os pés também ajuda, deitada. E tem aquele exercício que a gente passa, geralmente, para quem vai fazer voos de longa duração, é você fazer essa bomba de panturrilha, porque a panturrilha é que vai fazer isso, na realidade. Então, você em pé, você pode ficar na ponta dos pés e descer, faz essa bomba da panturrilha, tá certo? Legal. Quando você faz o movimento de puxar o seu pé quando você está deitada, Michele, você está fazendo justamente isso. Certo. Luciana, eu acho que é isso, viu? A gente está dando aqui 1h40 de live, acho que está já na hora para a gente... encerrar, deu para cobrir muitas coisas aqui. Quem não assistiu a primeira live, eu recomendo fortemente que vocês voltem e assistam a primeira live, porque ela falou sobre várias coisas lá que, claro, a gente não cobriu aqui, mas ainda tem mais uma live, certo, Luciana? Onde a gente vai falar sobre o lado esquerdo. Isso. E agora o problema do áudio resolveu, né, Gustavo? Não, ficou show de bola. Agora dá para te ouvir muito bem, microfone aí, imagem ficou legal, acho que o pessoal curtiu bastante. Inclusive as imagens que você trouxe para a gente aqui,
Foi show de bola poder ver aqui, ó, esse esqueminha em 3D. Enfim, obrigado pela dedicação, Luciana. Pessoal, Maravilha. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelas perguntas. Espero que tenham respondido muitas perguntas de vocês aí. E, Luciana, se quiser falar alguma coisa aí para a gente encerrar. Quero pedir para quem é do canal do Telegram do Gustavo e que for aluno, dá um retorno para a gente, dá um retorno sobre se você conseguiu aplicar essas orientações que a gente deu aqui na live no seu estudo e se você já percebeu melhora, que isso é importante para a gente. Tá legal? Eu vou dar uma olhada em todos esses comentários. O que tiver de pergunta que a gente não respondeu, eu vou responder aí no canal, no YouTube do Gustavo, tá? Maravilha. Então, vocês sabem que a professora Luciana está lá no canal do Telegram. Não tem link aqui na descrição, vou colocar depois da live, mas todos os vídeos do canal têm um link para o nosso Telegram, tá? Então, aproveita que dá para conversar diretamente com ela por lá. E aquela história, né, pessoal? Assistir a live é importantíssimo, mais importante é colocar em prática. Então, aprendam os exercícios e apliquem de fato na sua rotina, porque assim você vai começar a ver, com certeza, o resultado. Né, Luciana? Tenta fazer o exercício, porque enquanto eu estou mostrando aqui, tudo fica simples. A hora que você vai fazer é que a dúvida vai surgir. Então, assim, tenta fazer. É isso. E traz para frente. Pessoal, é isso aí, então. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Luciana, foi um prazer receber você aqui mais uma vez, a Penélope também, convidada especial de hoje. Valeu pela dedicação e a gente se vê na próxima live, mesmo horário, mesmo dia, quinta, 6 horas. Isso, vambora. Maravilha. E aí a gente fala sobre... 6 horas. E aí a gente cobre o lado esquerdo que a gente não conseguiu cobrir hoje, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite. Bons exercícios para todos vocês. E até a próxima live. Tchau. Bom final de semana de frio. Pois é. Aqui em São Paulo tá bem frio. Valeu, Luciana. Pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, tchau.